Questões sobre evocações, continuação. 21. Há diferença entre os bons e os maus espíritos em atender o nosso apelo? Há muita diferença. Os maus espíritos vêm voluntariamente, apenas quando pretendem dominar e enganar. Mas passam por grande contrariedade quando são forçados a vir para reconhecer seus erros e só pedem para ir embora. Podem ser constrangidos a isso pelos espíritos superiores, como correção e para instrução dos encarnados. A evocação é difícil para os bons espíritos, quando chamados inutilmente para futilidades. Então, não vêm, ou se retiram. Os espíritos, quaisquer que sejam, não gostam de servir de distração para os curiosos. A experiência prova, de fato, que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando há um objetivo sério e útil. Os bons vêm com prazer nos instruir. Os sofredores encontram consolação na simpatia que lhes dispensamos. Os que conhecemos ficam satisfeitos por serem lembrados. Os espíritos levianos gostam de ser evocados por pessoas fúteis, porque isso lhes dá ocasião de se divertirem à custa delas. Eles não se sentem à vontade com pessoas sérias. 22. Os espíritos, para se manifestar, sempre têm necessidades de serem evocados? Não, eles se apresentam muitas vezes sem serem chamados, e isso prova que vêm voluntariamente. 23. Quando o espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De jeito algum. Os espíritos enganadores empregam muitas vezes esse meio para enganar. 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito pode vir até nós, mesmo quando não há manifestação pela escrita ou de outro modo? A escrita é um meio material para o espírito, atestar sua presença, mas é o pensamento que o atrai, e não a escrita. 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, basta não lhe dar atenção. Mas como queres que se retire quando gostas de suas perversidades? Os espíritos inferiores se ligam aos que os escutam com complacência, como procedem os tolos. 26. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos. Por esse meio, afastamos alguns, e os afastará muito mais se for feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. 27. Seria possível evocar nominalmente vários espíritos ao mesmo tempo? Não há nenhuma dificuldade para isso. É o que acontece quando se tem vários médiuns. 28. Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e há apenas um único médium, qual é o que responde? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. 29. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo, durante a mesma sessão, por dois médiuns diferentes? Tão facilmente quanto os homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. 30. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Sim, se for um espírito elevado. 30a. Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da umbiguidade? O Sol é um e, entretanto, irradia ao seu redor, levando longe seus raios, sem se subdividir. Acontece o mesmo com os espíritos.
O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, mais seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais. Podem responder apenas a uma única pessoa por vez, e não podem vir se são chamados em outros lugares. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em 2 pontos diferentes, responderá às 2 evocações se ambas forem sérias e fervorosas. Caso contrário, dará preferência à mais séria. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde a questão da umbiguidade, um espírito ditou espontaneamente a seguinte comunicação. Compara um balão que se eleva pouco a pouco. Quando rente ao solo, um pequeno círculo pode percebê-lo. À medida que se eleva, o círculo se alarga, e quando alcança certa altura, um número infinito de pessoas pode vê-lo. Assim acontece. Um mau espírito que ainda está ligado à Terra permanece num círculo estreito, no meio das pessoas que o veem. Cresça e melhore-se e poderá conversar com várias pessoas. Quando tornar-se um espírito superior, poderá iluminar como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo. Quem não sabe o que é umbiguidade, é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É um atributo de espíritos de grande evolução. 31. Pode-se evocar os espíritos puros, aqueles que terminaram a série de suas encarnações? Sim, mas muito raramente. Eles se comunicam apenas com aqueles que têm o coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se dar mais importância aos nossos olhos. 32. Como é que o espírito dos homens mais ilustres vem tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais comuns? Os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as posições sociais não existem mais. Há distinção apenas na bondade, e aqueles que são bons vão para todos os lugares onde há o bem para fazer. 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se fazê-lo no próprio instante da morte. Mas como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, apenas responde imperfeitamente. A duração da perturbação é muito variável e por isso não pode haver um prazo fixo para se fazer a evocação. É raro, entretanto, que passados 8 dias o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode, algumas vezes, fazê-lo 2 ou 3 dias após a morte. Pode-se, em todo caso, tentar com cautela. 34. A evocação no instante da morte é mais difícil para o espírito do que o seria mais tarde? Algumas vezes sim. É como se o arrancassem do sono antes que estivessem completamente acordados. Há, entretanto, os que com isso não ficam nada contrariados. Isso até os ajuda a sair da perturbação. 35. Como o espírito de uma criança morta muito pequena pode responder com conhecimento de causa se, quando em sua vida ainda não tinha consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito por um tempo envolvidos nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, ele desfruta de suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade física, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto,
até que esteja completamente liberto, pode conservar na sua linguagem alguns traços do caráter da criança. A influência corporal que se faz sentir por um tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança se faz igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morreram no estado de loucura. O espírito por si mesmo não é louco, mas se sabe que alguns espíritos acreditam durante algum tempo ainda estarem neste mundo. Não é, pois, de se admirar que para o louco o espírito sinta os entraves que, durante sua vida, se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente liberto. Esse efeito varia conforme as causas da loucura, pois há os que recuperam toda a lucidez de suas ideias imediatamente após a morte. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.